Vamos continuar. Nós até o momento nós discutimos sobre os fundamentos da profissão do técnico de segurança e todos os seus princípios que pode contribuir ou pode prejudicar o bom desempenho da profissão. Basicamente os princípios que não são objeto formalizado no texto da norma, até porque a norma não tem também essa função de descer a detalhes como deve ser feito as questões mais complexas e cada ponto tem as suas demandas de forma integrada ou demandas que cabe ao sistema e o usuário, no caso o profissional, ter a criatividade e a capacitação necessária para poder buscar a complementação para que possa produzir o resultado do que se propõe a fazer nas normas de atividades atribuídas. Lembrando que a portaria 3275 ela foi publicada em 21 de setembro de 89, pelo então Ministério do Trabalho, na ocasião, por consequência da legislação que deu origem à profissão do técnico de segurança. A portaria foi publicada através do decreto 92.530 de 86. E convém lembrar que, na verdade, a necessidade de estabelecer as funções do técnico de segurança surgiu em 72, quando criou-se o SESMID que nós conhecemos hoje. Esse modelo de SESMID composto por 4 profissionais: engenheiros, médicos, profissional de enfermagem e o técnico de segurança. Na ocasião, através da portaria 3237 de 72, foi estabelecido a base curricular base emergencial para capacitar esses profissionais e também atribuições básicas, até para justificar por que desses 4 profissionais e quais os limites de cada um. E de 72 até 86, isso aconteceu de uma certa forma precária, mas produziu resultado. E, como eu disse, cabe a nós profissionais e os interessados envolvidos a interpretar essa portaria, o seu conteúdo. E mais do que isso, qualquer lei, norma, para quem entende minimamente de direito, sabe que a exemplo da Constituição, ela tem que ser complementado com as demandas que é inerente a cada situação. E sabemos que a norma, a portaria, ela apenas estabelece os pontos base e cabe ao usuário a esse papel. E foi por isso que eu pessoalmente me encorajei a fazer a leitura e interpretação desta portaria por necessidade minha profissional. Isso já disse no início como isso foi feito. E agora então nós vamos para o teor da portaria, os itens, que são 18, e os comentários e os componentes, as variáveis que entendo e a prática nos mostrou que são importantes para produzir o resultado e a gente, inclusive, achar sentido no que foi legislado naquele momento. O primeiro item da portaria é informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização. Ora, acredito eu que o colega já deve estar se perguntando, mas espera lá, mas nós a vida toda não fomos
direcionado a orientar o trabalhador, quase não se fala em orientar o empregador. Pois é, a própria lei ela já estabeleceu a lógica da hierarquia. Sabemos que é importante sim orientar o trabalhador, mas se o empregador não tem conhecimento de base, não tem o mínimo de orientação e informação, e ele que é o principal responsável pela solução das situações irregulares de riscos nos ambientes de trabalho, nós começamos com a inversão de papel. Portanto, a portaria foi sabiamente colocada nessa ordem, orientar de princípio o empregador. O nosso comentário a respeito do item 1. Essas informações devem ser feitas por escrito e divulgada para as áreas envolvidas com critérios e acompanhamento de resultados, adotando-se metodologia de medição de desempenho na área de segurança e saúde do trabalho. Já disse, informar o empregador. Informar é o termo base que devemos ter presente em todos os momentos da vida profissional de um profissional de segurança do trabalho, especialmente o técnico de segurança. Que nada mais é do que uma postura pedagógica de promoção das questões de segurança e saúde do trabalho em todo o seu conteúdo. E, no caso, o empregador, a norma é muito clara com relação a isso. É muito comum a gente ainda, nesse momento, no curso da história, ter evidências de empregadores que não têm a menor noção de como avaliar o risco no ambiente de trabalho, sob o ponto de vista de quantificação, qualificação, ou a probabilidade das ocorrências. E esse papel está muito claro que é o especialista que tem essa missão, ou seja, nós somos mais do que outra coisa, educadores, nós somos promotores naturais da cultura da prevenção de acidentes de trabalho. E não dá para se promover cultura da prevenção de acidentes sem informação, sem conhecimento do que fazer, quem fazer, como fazer e o que se procura fazer com as ações de segurança e saúde do trabalho. Emitir parecer técnico é um quesito do item 1 também. Emitir parecer técnico. Ou seja, há uma dificuldade muito grande do profissional em técnico de segurança em entender que parecer técnico é sua atribuição. E muito maior ainda é o desentendimento do papel de um parecer técnico. O parecer técnico ele é tão ou mais importante do que o laudo técnico, que o técnico de segurança não pode, por lei, assinar. A gente sabe que na prática muitos elaboram, mas não pode assinar. Porém, o parecer técnico ele não tem limites como o laudo tem. O laudo ele tem que ser feito uma fotografia para fins específicos. Enquanto que o parecer técnico ele pode se ampliar, especialmente para a gestão de segurança do trabalho, na prevenção, e também o parecer técnico, quando bem elaborado, ele pode até servir de sustentação para fins jurídicos e agregar valor para as demais atividades dentro da empresa, em benefício do empregador e dos trabalhadores. Então, o parecer técnico, bem elaborado, ele acaba sendo um instrumento valiosíssimo para o desempenho do técnico de segurança do trabalho. Orientar medidas, ou seja, o técnico de segurança ele não pode agir de forma isolada, como se ele fosse, se ele não dependesse não só do conhecimento, como também das interações das partes dentro do ambiente de trabalho. Então, todas as medidas devem ser orientadas
no seu planejamento, na sua execução, no seu monitoramento, no seu acompanhamento e, inclusive, os resultados. Documentar, ou seja, registrar o que faz e fazer o que se registra, já foi dito nas fundamentações, mas é bom sempre lembrar que se você não documenta o que faz, você não tem sustentação de ação continuada e a tendência é o trabalho não produzir a eficácia que se espera, até porque acaba não tendo parâmetro de base de dados para poder dar sequência no que se propõe a fazer em segurança e saúde do trabalho. Estabelecer critérios, ou seja, não ter critério é o máximo que se possa imaginar de uma incompetência profissional. Ou seja, critério é uma questão que se faz de forma participativa, amparado em aspecto técnico, e o técnico de segurança, em segurança do trabalho, ele tem que ser o consultor de critério para estabelecer regras para se fazer segurança do trabalho dentro de uma empresa. Buscar resultado, ou seja, você tem que saber de onde partiu, o que você encontrou, de onde partiu, o que se pretende fazer e aonde você quer chegar com o que você faz como técnico de segurança do trabalho. Então, e o horizonte disso é resultado. Se você não tem busca de resultado, você acaba sendo uma situação figurativa dentro do ambiente de trabalho, e não é isso que se espera de um bom técnico de segurança do trabalho. Medir desempenho em SST, ou seja, quantificar e quantificar. Ou seja, tudo que se faz em que pese muita gente entende como uma área muito subjetiva, mas tem metodologia sim para medir o desempenho. E aqui, como esse item é informar, é muito fácil você criar uma base de dados de informação para você ter a sua projeção sustentada e até de uma certa forma acreditada. Caso contrário, fica difícil. Item 2. Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização. Isso significa que o técnico de segurança ele não pode ser aquele profissional impositivo, como se ele fosse o detentor do conhecimento para si, e sim ele tem que socializar todas as informações que se dispor para o usuário, que é o principal interessado, o trabalhador. E o nosso comentário com relação a esse item 2 é que o trabalhador deve ser treinado periodicamente por meio de capacitação e reciclagem dessa capacitação, qualificação, informado sempre, devendo participar das atividades prevencionistas em seu posto de trabalho, minimamente no posto de trabalho de cada um, e mesmo nos processos produtivos que direto ou indiretamente envolve o posto de trabalho de cada trabalhador. E deve possuir conhecimento dos riscos e respectivas medidas de prevenção. Ou seja, a informação é isso, não só orientar, mas aplicar metodologia para que essa informação ela agregue mais conhecimento, agregue mais interesse, seja motivadora e especialmente que seja de uma forma de ação continuada. Daí está a importância, mais uma vez, dos registros para que não haja um excesso de redundância, que é o que se verifica em muitas situações por má formação e desinformação. Portanto, o item 1 e 2 desta norma trata da ferramenta número 1 das funções, das atividades do técnico de segurança, que é informar, informar e informar.
informar os trabalhadores, já deixamos claro que é a segunda demanda depois do empregador, mas de igual importância, as medidas de neutralização dos riscos faz parte, treinamentos periódicos, ou seja, sistematizar o treinamento e a forma de treinamento elas podem ser feitas ao rigor do critério de cada estabelecimento, né, e sempre buscando a melhoria contínua. Os postos de trabalho eles devem ser muito bem mapeados e controlados do ponto de vista do controle dos riscos do local de trabalho. E é absolutamente necessário que o empregador, o preposto do empregador e o trabalhador tenha conhecimento base de como lidar com os riscos, inclusive a sua solução. E aí sabemos que um dos grandes problemas que nós temos que lidar com no dia a dia nas relações de trabalho é o conflito de capital e trabalho. Sabemos que o empregador, o responsável pela organização, quando ele investe para ter uma organização, ele busca o quê? Lucro. Se produz mercadoria, produzir mercadoria e vender e ter lucro. Por outro lado, a força do trabalho, que é os trabalhadores, eles, além de depender do trabalho para a sobrevivência, eles têm a necessidade de preservar a sua integridade física e a sua saúde. E aí, o que acontece com o técnico de segurança com relação ao item 1 e 2? Ele tem que estar no meio desse pacote como um agente de transformação, um agente de promoção de condições seguras do ambiente de trabalho. E o que ocorre na prática é que, muitas vezes, por má capacitação ou por vícios de conduta, de fontes não adequadas, as pessoas acabam não praticando esse ciclo importante da profissão, que é informar. E muitas vezes o que mais se verifica é que os profissionais, até aprender a lidar com isso, ele já sofreu um desgaste gigantesco, acaba sendo até desmotivado a dar continuidade ou muitas vezes até buscar outros tipos de sobrevivência no trabalho. E aí tem a famosa e clássica conduta que todo mundo já praticou um dia, de que ele desistiu de lidar com o empregador que se recusa em se envolver com saúde e segurança do trabalho e vê isso como custo. O trabalhador que se recusa a praticar segurança do trabalho porque ele não vê isso como algo importante para a sua vida pessoal. E o que acontece? O profissional, sem antes fazer a sua autocrítica e fazer a sua análise, especialmente com base no PDCA, que é planejar, executar, ou seja, as fases do PDCA, ele acaba fazendo o quê? Chuta o balde. Chutou o balde, prejuízo pro profissional técnico de segurança, pro empreendimento, pro trabalhador, e o ciclo continua. Pense nisso.